que agora esse é um momento que o Brasil se fortalece com empresas digitais, de internet, por uma razão simples. O digital não tem fronteira. A gente está aprendendo isso agora também, a competir contra o estrangeiro e, portanto, ter a coragem de ir para fora. É raro você encontrar empresas brasileiras que conseguiram construir, tirar o potencial do Brasil e levar isso para o mundo. Olá, eu sou a jornalista Caroline Ribeiro e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o CEO do iFood, Diego Barreto. Diego Barreto, bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado por ter aceitado esse convite, em primeiro lugar. Até que enfim vocês me convidaram, né? Tinha que chegar esse momento, né? Tinha que chegar essa hora. Diego, vamos começar aqui a nossa conversa por um momento muito importante, significativo da sua carreira e também para o grupo, né? Você assumindo aí a América Latina agora à frente da Prosus, que já tem o iFood, tem esse conglomerado. O que é que isso representa em termos mesmo de empresa e de oportunidades que a gente pode dizer que a partir de agora, nesse contexto de América Latina, está sendo liderado lá do Brasil? Olha, acho que primeiro é simbólico para tudo na região, né? Ou seja, uma empresa de internet passando a ter uma aspiração muito maior que só Brasil e com uma presença com ativos extremamente fortes, é algo raro na economia brasileira. A internet ainda é algo muito novo enquanto criação nacional, né, no Brasil. Acho que segundo é um chamado muito forte para dizer tem muita oportunidade que antes não era a prioridade do Brasil. A prioridade do Brasil historicamente era indústria, depois banco, depois varejo. Estamos falando agora cada vez mais de internet, né? Revolução digital. Exatamente. E acho que o terceiro ponto, tão importante quanto, é o fato de que a gente consegue começar a ter aspiração global daqui a pouco. Se a gente estava falando de Brasil, estamos falando de América Latina, daqui a pouco por que não falar de mundo? E nesse momento que você fala, já é uma avaliação também do cenário brasileiro, né, do Brasil enquanto potência internacional também. O que é que você tem visto nesse momento em termos de novos contatos, novas aberturas? Por exemplo, a sua colocação agora nessa nova posição já representa muito disso, não é? Mas fora da América Latina também você vê que o Brasil tem alcançado mais esse papel de destaque outra vez? Olha, o Brasil ainda não tem esse destaque. E não tem por uma culpa nossa mesmo, por uma síndrome de vira-lata que acompanha o brasileiro há muito tempo. Você para pensar que a gente é a 10ª maior economia do mundo, está sempre figurando próximo dessa 10ª colocação, e a gente não tem grandes empresas de destaque global, exceto aquelas que de alguma forma estão ligadas à natureza, estão ligadas àquilo que a natureza nos deu. Então é raro você encontrar empresas brasileiras que conseguiram construir, tirar o potencial do Brasil e levar isso para o mundo. Por quê? Porque nós sempre olhamos o Brasil como um país muito protecionista. E no âmbito do protecionismo, a gente acabou diminuindo muito o cenário competitivo no Brasil, o que não criou empresas globalmente fortes. É claro que uma coisa é proteger contra uma entrada predatória de um estrangeiro, mas outra é deixar também a economia livre para a gente ficar grande, porque a competição nos faz grande. Então acho que falta isso historicamente no Brasil. Acho que agora esse é um momento que o Brasil se fortalece com empresas digitais, de internet, por uma razão simples. O digital não tem fronteira. Né? Um belo dia alguém aperta um botão nos Estados Unidos e está operando no Brasil, aperta um botão na China e está operando no Brasil. Então a gente está aprendendo isso agora também, a competir contra o estrangeiro e, portanto, ter a coragem de ir para fora. Nessa área digital que você cita, por exemplo, o que é que você vê que o Brasil tem feito nesse momento que coopera para esse cenário que você identifica agora em crescimento? Olha, primeiro, as soluções de Brasil são soluções criadas para muita resiliência. Né? Vamos lembrar que esse é um país que convive com ciclos muito mais frequentes que os países desenvolvidos, é um país que convive com inflação e taxa de juros muito mais complicadas, é um país que convive com burocracia muito mais complicada. Então, as suas soluções, via de regra, são soluções com um nível de resiliência e, ao mesmo tempo, com flexibilidade muito maiores do que a média. Poxa, isso tem um valor muito grande do ponto de vista de competição. Então, o que eu posso fazer com esses ativos aqui fora? É um pouco dessa discussão que a gente precisa começar a levar para fora. O Brasil tem muito pouco para contar ainda nessa esfera. A gente está dando esse passo forte agora com a criação desse ecossistema na América Latina. Mas essas soluções que já existem, que são resilientes, como você mesmo avalia, são soluções que podem ir para fora e ter sucesso. Exatamente. Vamos pegar o exemplo aqui da Teia, que é uma solução de pagamentos que vem da Stone, que vem dos fundadores da Stone e está agora operando na Europa. Vamos pegar o exemplo do Nubank, que sai de Brasil e vai para Colômbia e vai para México. Vamos pegar o exemplo do Banco Inter, né, que
foi para os Estados Unidos, foi para a Argentina. Então, você começa a ver esses primeiros exemplos de quem constrói soluções resilientes e flexíveis, conseguindo ganhar espaço em mercados que até então a gente nem se aventurava, nem tinha coragem de testar. E essas regulações hoje em dia que muito se fala globalmente, por exemplo, nosso encontro agora aqui em Lisboa, em Portugal, dentro da União Europeia, que tem questões muito específicas quando se fala de digital, de transição digital, ou seja, aplicada em diversas esferas, seja a questão de proteção de dados e privacidade, seja a questão de uso dessas tecnologias para algum tipo de investimento, olhando para esses cenários diversos mundialmente, não é? Como é que o Brasil pode identificar, então, as melhores oportunidades? Olha, acho que do ponto de vista legal, a gente precisa tomar muito cuidado em, primeiro, não copiar o que existe nos outros países. Por uma razão muito simples. São realidades muito diferentes, né? Então, por exemplo, no Brasil, você não tem, pensando aqui em inteligência artificial, você dificilmente vai ter grandes empresas brasileiras fazendo treinamento de modelos. Mas essa é uma realidade americana, até europeia e uma realidade chinesa. Eu não posso simplesmente importar uma legislação porque elas não se falam, são realidades estruturais muito diferentes. Vamos pegar o caso aqui da questão trabalhista, né? A gente tem nessa economia de compartilhamento a necessidade de regular para poder trazer a proteção social. Eu não posso copiar isso de países, por exemplo, que nem proteção tem. Né? Então eu não posso simplesmente olhar para um país que é extremamente flexível, que não dá atenção para as pessoas sob uma ótica de jornadas extenuantes, etc., e tentar importar essa lógica para cá. Então a gente precisa aprender a construir aqui. E aí, nessa construção legislativa, o que a gente precisa? Aprender a raciocinar com um princípio. Porque quando você não tem a experiência, na tentativa de regular o todo, você acaba engessando a inovação. Então eu preciso começar a ter uma lógica mais principiológica e depois, ao longo do tempo, ir evoluindo para uma lógica que ela é mais típica do Brasil, que é você olhar os detalhes, regular os detalhes. Então acho que esse é o grande ponto de atenção para a gente prestar atenção. A gente sai daqui com esses insights, mas chegamos já à parte final do nosso videocast, aquele minuto final, algumas perguntas, um bate-bola mais rápido para responder com uma palavra ou uma frase curtinha. Vamos lá, começando, e tem até cronômetro, valendo a partir de agora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Eu trabalhei desde muito cedo com meu pai e com meu avô. Uma coisa que você faria diferente na sua carreira? Eu não teria feito direito. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei sancionada amanhã? Olha, acho que a primeira lei seria uma lei para poder organizar a capacidade de dialogar no Brasil, a capacidade de reunir mais as pessoas. Eu sei que isso não é uma lei necessariamente, mas é mais aqui um sonho para poder falar como gestor público. Qual é, então, o principal desafio do Brasil numa única palavra ou frase curtinha? Fiscal. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Sebastião Salgado. Obrigada pela participação, cumpriu o desafio. Obrigado. Até a próxima, Valeu. Foi um prazer. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!